tudo que você vive hoje começou na infância, mas grande parte da forma como você aprendeu a enxergar a si mesma começou. E essa frase pode gerar certa resistência, porque sempre aparece alguém dizendo: vocês psicólogos sempre colocam a culpa de tudo na infância. Mas o que eu quero dizer é que você não nasceu sabendo quem você era. Alguém foi apresentando você para você mesma. A gente costuma acreditar que personalidade é algo pronto, como se algumas pessoas simplesmente nascessem inseguras, outras ansiosas, outras controladoras ou boazinhas. Mas será que é assim mesmo? Quando um bebê nasce, ele não vem com uma ideia formada sobre quem ele é. Tudo é aprendido. Nos primeiros anos de vida acontece uma das fases mais importantes do desenvolvimento do cérebro. É o período em que milhões de conexões estão sendo criadas. É como se essas conexões fossem trilhas. Pense em um caminho no meio do mato. Na primeira vez que alguém passa por ele, quase não existe trilha, mas conforme mais pessoas passam naquele mesmo lugar, aquele caminho vai ficando marcado. Com o cérebro acontece algo parecido. Quanto mais uma criança vive determinadas experiências, quanto mais escuta determinadas frases, quanto mais reage sempre da mesma maneira, mais aquele caminho vai ficando forte, até que deixa de parecer um aprendizado e passa a parecer personalidade. É por isso que frases aparentemente pequenas podem marcar tanto. Você é muito chorona, você é muito teimosa, o seu irmão é mais inteligente, você só faz bagunça, engole esse choro. A criança não escuta apenas o comentário, ela começa a construir uma ideia sobre quem ela é. Muitas vezes os pais dizem: ela nem vai lembrar disso. E eles podem estar certos até certo ponto. Talvez aquela criança realmente não lembre daquela cena específica quando crescer, mas isso não significa que ela não foi marcada por ela. Nem toda memória fica guardada como uma lembrança que conseguimos contar exatamente como foi, mas muitas experiências ficam registradas no nosso sistema emocional, mesmo que a gente não lembre exatamente da cena que originou aquele registro. Isso acontece porque muita coisa que vivemos fica guardada em uma parte do cérebro ligada à sobrevivência, e essa parte não trabalha com lembrança consciente, trabalha com reação. É por isso que anos depois alguém pode sentir uma necessidade enorme de agradar todo mundo, por exemplo, e nem saber dizer da onde isso veio. Ou pode ter dificuldade de confiar nas pessoas, mas nem lembrar de nenhuma experiência específica que explique isso. Ou pode travar sempre que precisa ocupar espaço em uma conversa, sem lembrar quando aprendeu que fazer aquilo não era seguro, não era educado, enfim. E isso fica mais fácil de entender quando a gente olha para uma história inteira e não só para um comportamento isolado. Imagina uma criança que aprendeu a nunca incomodar, se machucava e não chorava, precisava de algo e não pedia. Naquela casa isso era visto como maturidade. Mas anos depois ela continua fazendo o mesmo. No trabalho aceita qualquer prazo, em casa nunca diz que está cansada, nos relacionamentos engole o que sente para não dar trabalho. Perceba que o comportamento não é o problema. Ele foi a melhor solução que ela encontrou na época. Ela estava se adaptando àquele ambiente. Só que hoje ela pode escolher continuar assim ou não, ou escolher em quais momentos isso pode ajudar e em quais pode estar mais pesando do que ajudando. Então, é bom refletir. Quem ensinou você a se enxergar do jeito que você se enxerga hoje? Porque ninguém nasce acreditando que é difícil, que é sensível demais, que é forte, que é fraca. Ninguém nasce acreditando que precisa agradar todo mundo, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Ao longo da vida, as pessoas, as experiências e os ambientes em que você cresceu foram dizendo quem você era. Às vezes em casa, às vezes na escola, às vezes por causa de um comentário que foi repetido tantas vezes que passou a parecer um fato. E aos poucos, essas mensagens deixaram de parecer apenas opiniões e passaram a parecer a sua identidade. O problema não é ter aprendido tudo isso. Todos nós aprendemos essas coisas. A questão é, esse jeito de se enxergar e esse jeito de viver mesmo ainda combina com a vida que você tem hoje? Em todos os contextos, com todas as pessoas, em todos
todos os momentos? Muitas das formas como você aprendeu a agir e até a se enxergar fizeram muito sentido naquele contexto. Eles ajudaram você a se adaptar, a pertencer, a se proteger, mas isso não significa que ainda precisam definir quem você é hoje. Quando você consegue olhar para quem foi com mais compreensão, fica mais fácil escolher quem você quer ser daqui para frente. E talvez essa seja uma das maiores liberdades que existem. Perceber que você não escolheu tudo que aprendeu, mas que pode escolher o que continua levando com você. E se você sente que alguns comportamentos ou forma de se enxergar continuam aparecendo na sua vida, mesmo quando já não fazem sentido, a terapia pode ser um espaço para entender de onde eles vieram e construir novas formas de viver. Se você sente vontade de fazer terapia e sente que esse é o momento, o meu contato está na descrição do vídeo. E se lembre que nem tudo que você chama de personalidade nasceu com você. Algumas partes foram aprendidas e aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Talvez você não tenha decidido quem seria, mas pode decidir quem vai continuar sendo. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.